E aí, beleza? O que você faria se um ser demoníaco e cruel vivesse em sua cabeça? Em Maligno, filme de 2021 da HBO Plus, uma garota descobre que suas visões possam estar relacionadas com um ser psicopata e sanguinário, que habita em sua cabeça e vivencia cada morte como se estivesse em seu lugar. E agora precisa achar meios de parar essa matança sem fim e escapar deste ser maligno e assassino. Um demônio! A doutora Weaver é responsável por estudos paranormais e um dos seus pacientes, Gabriel, estava dando um surto, onde atacou e matou várias pessoas dentro do seu quarto. E os que tentaram segurá-lo eram violentamente atacados. Mas com um pouco de esforço, a doutora Weaver conseguiu atirar um sedativo nele, onde conseguiram amarrá-lo, mas mostrava comportamentos extremamente violentos. E algum tipo de telepatia surgiu, passando mensagens dele para o rádio, dizendo que iria matar todos por ali. Mas a doutora estava mais determinada ainda e passou o recado para ele. Está na hora de extirpar o câncer. Porra! Alguns bons anos se passaram e conhecemos Madison, uma garota grávida que morava com seu marido meio violento, que bebia bastante e, exaltado naquela manhã por ela estar indo trabalhar passando mal, não aguentava mais ela ficar grávida e perder o bebê, onde tiveram uma discussão e esse maluco acabou a agredindo, batendo a sua cabeça violentamente contra a parede. Mas Madison se trancou no quarto com medo do seu marido e teve que dormir no sofá. O lance é que coisas estranhas começaram a acontecer na sala, como o liquidificador ligar do nada, a geladeira abrir sozinha e a TV trocando de canais, como se estivesse alguém na sala, que olha, realmente tinha, ou era um pesadelo, não sei, mas rendeu uma boa cena de susto. Nisso, Madison acordou e o seu travesseiro estava cheio de sangue, acreditando que foi pela agressão de seu marido. Mas teve uma grande surpresa ao descer para falar com ele, pois o encontrou com o pescoço quebrado na cozinha. E é pior que isso, uma entidade ou espírito se revelando para ela, que tentou fugir dele, mas não a deixou. E mesmo correndo para o quarto, não teve jeito. A força da entidade era grande e arrancou a porta, deixando Madison desacordada. Misericórdia! Claro que os vizinhos ouviram os barulhos e chamaram a polícia, do que parecia ter sido uma invasão domiciliar. E os detetives nunca tinham visto algo parecido, nem mesmo em acidentes de trânsito. E Madison acordou no hospital com sua irmã Sidney, bastante confusa e assustada, acreditando que realmente sua casa tinha sido invadida, e tendo a péssima notícia que seu marido, apesar de ser um babaca, tinha morrido, e também perdido mais um filho, ficando extremamente triste naquela tarde. Mas o detetive Shaw queria tirar algumas informações, mas ela não queria falar com ninguém, e nem mesmo conseguia dormir. Então, tirar informações ali seria um pouco complicado, e descobriu junto com a detetive Regina que o marido era abusivo e batia em Madison por ter seus motivos. Mas vida que segue, e Madison voltou para casa. Mesmo sua irmã oferecendo companhia, queria ficar sozinha. Disse que precisava superar aquela situação. Mas não sei se foi uma boa ideia, pois começou a ter visões e achar que tinha alguém querendo entrar na casa. Só que começou a perceber que talvez seriam coisas de sua cabeça. Não tem ninguém. Não tem ninguém. É só minha cabeça. É só minha cabeça. Não tem ninguém. Uai! Só que mesmo assim, reforçar as trancas da casa é uma ótima ideia. E foi isso que ela fez, porque vai que realmente tem alguém querendo entrar na casa, né? E o lance de ser mãe era um sonho, pois queria sentir esta ligação de sangue com outra pessoa. Mas sua irmã disse que ela já tinha com sua família, onde fez uma revelação para ela, pois quando tinha 8 anos foi adotada pelos pais de Sidney e não lembrava de nada antes disso. E sua mãe biológica tinha morrido no parto. E para Sidney foi uma bela surpresa. Mas algo confuso aconteceu. Selena, uma guia de turismo da cidade underground de Seattle, foi perseguida por uma pessoa que a atacou e a amarrou em um sótão misterioso, dizendo através do rádio que não via a hora disso acontecer. E iria começar sua vingança pela doutora Weaver, ligando para ela e dizendo a mesma frase que foi dita para ele. Doutor
Sim. Está na hora de extirpar o câncer. O quê? E aí já vimos a ligação direta com o tal Gabriel e a doutora Weaver, que sabia que ele iria atrás dela, pegando os documentos dele da época que estava internado. Já Madison, suas visões pioravam a cada dia, vendo pessoas andarem dentro de sua casa, e na máquina de lavar teve uma grande surpresa. Viu a doutora Weaver perguntando o que ela estava fazendo em sua casa. E nesse momento sentiu uma presença estranha, e não conseguia se mexer, e o ambiente em volta mudou completamente, estando agora na casa da doutora Weaver, vendo tudo o que estava acontecendo. E o ser maligno atacou a doutora e sem piedade a matou na sua frente. Mostrar que o câncer se tornou. Nossa Senhora! Aqui para Madison era apenas uma visão ou um pesadelo, e viu tudo dizendo isso para sua irmã, que estava de alguma forma do lado do assassino, e viu a doutora morrer em sua frente. E os mesmos detetives estavam seguindo um padrão do assassino, perceberam pistas que talvez poderiam chegar a algum lugar. E ele usou um dos troféus da doutora para matá-lo, que por sinal levou para aquele sótão estranho e estava fazendo uma arma. E Selena estava tentando fugir, mas não iria ser fácil, pois o ser maligno já deu o recado. Pense nisso. Nossa! Claro que esse assassino maligno não parou por aí, e foi na casa de mais um dos médicos da época, entrando em sua casa pela janela, e só esperando ele dormir. O interessante dessa cena é a tensão de Madison, que já conseguia ver como o assassino agia, que foi uma cena e tanto, pois ela viu o médico do seu lado da cama, e o ser maligno passando por ela, que impressionava como ele atacava, ficava de costas para sua vítima, e com a sua arma nova, matou o médico sem piedade. E foi a primeira vez que Madison viu o rosto do assassino, que tomou um baita susto de tão bizarro que era. Ave Maria! O pesadelo foi sinistro para ela, e como tinha visto o rosto do assassino, foi à polícia conversar com os detetives para falar o que viu, e que a próxima vítima ela sabia exatamente o prédio e o andar que estava, dando essa pista para os detetives Regina e Shaw, que por sua vez estavam gostando da irmã bonita de Madison, e claro que estava certa, e encontraram o corpo do médico morto no seu apartamento, justamente no prédio e no andar que ela disse. O problema foi o retrato falado que ela disse, difícil de saber exatamente o que era, pois parecia mais um monstro, fora as dores de cabeça de Madison que só aumentavam. E no banheiro da delegacia recebeu uma ligação, e era justamente Gabriel, que sabia seu verdadeiro nome, que se chamava Amy, sabia de toda a sua vida e do seu passado, e não era para ela acreditar que ele vivia apenas em sua cabeça, pois em sua vingança iria caçar um por um. Agora eu vou fazer eles pagarem pelo que fizeram. Já a foto de uma garota que era uma pista achada na casa da doutora Weaver foi envelhecida há uns 30 anos, que eu nem sabia que existia essa técnica com tanta precisão. E o legista disse que tinha deixado na sua mesa, que nem percebeu, pois estava tão entretido com a Sidney, que a garota envelhecida estava na sua frente, pois era Madison, que era a ex-paciente da doutora Weaver, onde alguns pontos desse quebra-cabeça começaram a se encaixar. E Madison foi falar com sua mãe adotiva, perguntando de quando ela foi adotada se tinha um irmão, pois não sabia quem era este tal de Gabriel. E nesta, sua mãe adotiva mostrou uma fita do aniversário dela de 9 anos, onde depois de assoprar as velhinhas, começou a falar com alguém. E sua mãe achava que era algum amigo imaginário. Mas Madison disse que Gabriel não era imaginário, e que falava com ela dizendo coisas bastante pesadas. Nisso, a família acreditava que Gabriel era uma pessoa inventada por Madison, e ela por muitos anos acreditou também. Mas de alguma forma, agora, depois de muitos anos, ele acabou voltando. Que loucura! Já Shaw, em suas investigações, achou alguns pendrives, e nele vídeos da doutora dizendo sobre o caso de Mai, ou Madison, quando criança, que começou a ter surtos psicóticos, e tinha visões e até falava com o próprio diabo. E na foto dos médicos que trataram, eram 3, e 2 já tinham morrido. Então já sabia que o terceiro era a próxima vítima. E mais uma vez
Pois Madison começou a ter aquelas visões de perspectivas, que é a coisa mais maneira desse filme. Pelo menos usaram um elemento diferente para mostrar o assassino. E a próxima vítima estava na banheira e Gabriel apareceu do seu lado. E nessa, Shaw foi até a casa do doutor, que tinha acabado de ser atacado. E Matthew, em suas visões, tentando explicar que Gabriel ainda estava lá. Que foi um confronto maneiro e o detetive conseguiu atirar nele. Só que Gabriel corria de uma forma mais esquisita possível, onde conseguiu descer as escadas da forma mais estranha e rápida possível. E a perseguição policial foi parar na cidade underground de Seattle. E agora, pro detetive, virou uma cena de filme de terror, pois estava em um lugar que não conhecia, com um ser maligno que o atacou e conseguiu escapar. Porcaria. O detetive Shaw sabia que tinha alguma coisa a ver com Madison, que era Mai antes da adoção. E já que não lembrava dessa época, a polícia iria usar hipnose terapêutica para acessar memórias perdidas na infância. E foi um momento que teve algumas visões de infância bastante estranhas e perturbadoras. Que Gabriel fazia as coisas ruins, mas botava a culpa em Madison. Até tentou ferir sua mãe quando estava grávida. Que Gabriel fazia Madison ter surtos psicóticos. E no momento que voltou da hipnose, revelou aos detetives que seu amigo imaginário estava matando aquelas pessoas, só que não sabia exatamente como ele fazia isso. Apenas acordava em lugares estranhos e nunca conseguia se mexer. Peraí, tá querendo dizer que o assassino é o seu amigo imaginário? Exatamente. Já a Selena, a mulher presa no sótão, conseguiu se soltar e adivinhe só, acabou caindo deste sótão, dando no meio da sala da casa de Madison. Seria muito difícil de explicar para a polícia que não era ela a assassina, pois tinha a roupa do assassino lá, provas que sequestrou a garota e a arma do crime, fora a oficina do psicopata. Então Madison foi levada e teria que dar boas explicações aos detetives, que a acusaram de todos esses crimes. Mas ali eles tiveram uma grande surpresa, pois não foi ela e realmente estava falando a verdade. E no momento que ficou irritada, queimou as luzes. E o próprio Gabriel ligou para o detetive Shaw e explicou que queria suas coisas de volta. E detalhe, não iria se revelar, pois era fruto da imaginação de Madison. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, pediu para Madison revelar qual era o seu apelido de infância. Diabo. Deus me defenderai. E Sidney, sua irmã adotiva, à procura de resposta, foi até o antigo hospital que Madison foi tratada, que agora estava completamente abandonado. E o seu objetivo era achar provas que sua irmã não era maluca, e encontrou uma fita que mostrava que sua mãe não tinha morrido, e sim, era apenas uma adolescente que deixou Madison naquele hospital, pois seus pais condenavam sua gravidez. E essa adolescente se chamava Selena Mai, e é a mesma guia de turismo da cidade underground, que Gabriel manteve preso no porão de sua casa. E Madison dividia a cela com várias outras detentas, nada amigáveis. E daí, finalmente, a enrolação para mostrar quem era o tal Gabriel foi revelado. Em uma das fitas, tinha dado sedativo apenas para Gabriel, pois ele vivia nas costas de Madison, e nas filmagens mostrou como Gabriel era quando criança. Ai, meu Deus! Ai, que horror! Ai, Matt! Meu Jesus amado. Ele, na verdade, era um teratoma, que, em explicação, era um tumor com cabelos, ossos e tecido humano. Mas, neste caso, era um gêmeo parasita, que dependia um do outro para sobreviver. Retirá-lo seria impossível, pois mataria automaticamente Madison. E ambos dependiam um do outro para sobreviver. Então Madison também dependia dele. Mas qual foi o lance para que ele ficasse tanto tempo sem se revelar? Pois bem, como um tumor, fizeram o possível para remover a maior parte. Tudo que fosse possível e não vital foi arrancado, como os braços, tórax e até o rosto de Gabriel, onde abriram o crânio de Madison e o esconderam lá dentro. Assim, não conseguiria agir por conta
conta própria, apenas por estímulos, e até poderia ter uma vida normal, se de alguma forma ela conseguisse esquecê-lo. O problema foi quando seu marido bateu a cabeça dela na parede, e isso quebrou um pouco de seu crânio e Gabriel voltou à vida, ainda mais violento de quando era criança. E a coisa iria ficar ainda mais russa para as garotas na prisão, que começaram a bater nela, pois nesse momento ele acordou e mostrou a sua face da forma mais bizarra para elas. Um demônio. Ali na cela foi correria e sangue para todo lado. Não teve piedade de nenhuma das garotas, no qual o tal Gabriel atacava de costas. E se você pensar bem, é até bem ágil, pois não dá para saber para que lado o assassino vai ir. E até a polícia tentou acalmar a situação, mas o guarda foi morto, onde Gabriel conseguiu sair da cela. E Sidney até ligou para Shaw, explicando toda a verdade. E Gabriel estava atrás de suas roupas e de sua arma do crime, para passar o cerol fininho na delegacia. E olha, pensa numa violência, hein? Fora que tinha um poder telecinético, destruiu todas as lâmpadas e foi um plano sequência de mortes muito louca, atacando de costas os policiais, que pra mim foi a primeira vez que vi um psicopata maligno de costas e assassino. Para Madison, estava preso em uma ilusão que ele criou dentro da cela. Mas quando o detetive Shaw a chamou, percebeu o que estava acontecendo. E agora tinha apenas os dois policiais em seu caminho. Mas uma cadeirada de uma boa distância acalmou as coisas e escapou da delegacia. Seu objetivo agora era ir ao hospital para matar sua mãe e a irmã de Madison adotiva, que em resumo matou o guarda. Ele iria atacar a garota, mas sua mãe acordou e pediu perdão para ele, pois os dois eram filhos dela e deveria ter-o amados mesmo assim. Que Gabriel até estava baixando a guarda, só que o detetive chegou e atirou nele, que eu nunca entendo esses momentos, mas também levou uma facada só para ficar esperto. E Sidney também ficou preso, pois ele jogou a cama médica em cima dela. Mas tivemos uma reviravolta interessante. Sidney revelou para sua irmã que Gabriel tinha matado os bebês dela, pois foi desta forma que ele conseguiu força e se regenerar. Então ela tinha que lutar contra ele e acabar com aquele mal. Nesse momento eu pensei, nossa, como se fosse fácil, né? O cara é extremamente poderoso em sua mente e derrotá-lo não seria fácil, né? Mas para Gabriel, ele tinha matado Sidney com um tiro em sua cabeça e sua mãe sufocada. Só que desta vez a luta foi interna, dentro do cérebro dos dois, que eu não sei como Madison achou forças para lutar contra ele, o fazendo agora viver em um mundo de ilusões onde ela criou, e desta vez ela iria ditar as regras. Tudo seria seu novamente, corpo e mente, e se ele voltasse, ela estaria preparado, dando a entender que teremos um segundo filme, onde mostrou de onde saiu a força para lutar contra Gabriel, o amor que ela tinha pela sua irmã, terminando com um abraço comovente na última cena do filme. De sangue ou não, você sempre vai ser minha irmã. E eu sempre vou te amar. Enfim. Achei a ideia de Maligno muito boa. Apesar de perderem a oportunidade de criar um plot twist maneiro, descobrir a verdade aqui foi um pouco cansativo. Faltou um elemento que prendesse mais a nossa atenção quando descobríssemos que realmente Gabriel vivia fisicamente em sua cabeça. Apesar de ter sido salvo pelas cenas de ações que são bastante maneira, outro ponto fraco deste filme é o final açucarado. Me incomodou um pouco, visto que foi muito fácil ela lutar com a sua consciência, sem mostrar que realmente ela tinha uma motivação para isso. Talvez um final melhor seria ela lutar para entrar em coma e prender desta forma o mal de Gabriel, e em sua consciência apenas os dois viveriam. Aí seria um final menos açucarado e deixava um bom elemento para o próximo filme. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!